aquela comunidade de Éfeso. E lembra, gente, que ele não estava falando para um crente só, ele não está falando para uma igreja, uma denominação ali, um templo, ele está falando para a cidade. Ele está falando para os crentes que vivem naquela cidade, judeus e não judeus. Essa carta ela foi lida em vários grupos de reunião que haviam naquela cidade. Então ele está falando com as pessoas. Claro que não foram todos que abandonaram o primeiro amor, né? Não são todos que abandonam o primeiro amor, mas aqueles em especial. Agora, a quantidade era maior. Essa é a mensagem urgente para essa comunidade, a comunidade de judeus e não judeus, crentes no Messias Yeshua, ou seja, judeus messiânicos e aqueles que abraçaram a fé no Messias de Israel, que passaram a crer no Deus de Israel, ali na cidade de Éfeso. A mensagem urgente era voltar ao primeiro amor, né? Quando a gente vai falar de primeiro amor, a gente precisa entender que agora, o momento que nós estamos vivendo, é um momento urgente para isso. E tem muita coisa que vai envolver o primeiro amor que muitas pessoas estão desconsiderando, mas é necessário colocar atenção no texto para entender o que Deus estava falando naquele contexto com aquela comunidade de crentes ali na cidade de Éfeso e agora Deus falando conosco também. Então é isso que nós vamos compartilhar nesse vídeo de hoje. Fica conosco aqui até o final. Eu sou o Rabino Yosef Baruch, com mais esse vídeo para vocês, agora com a carta à comunidade messiânica de Éfeso. Baruch Hashem, regressamos com mais um vídeo para vocês e agora nessa sequência das Igrot le Kehilot Ásia, não? As cartas às comunidades messiânicas da Ásia, e em especial aqui hoje, começando com a carta à comunidade de Éfeso. Né? Muita coisa importante para a gente compartilhar aqui, né? Porque existe todo um ambiente, todo um contexto espiritual, até mesmo onde esses crentes estavam vivendo, essas pessoas estavam vivendo, tudo isso influencia o meio onde as pessoas vivem, a sua fé e a sua postura e a sua posição espiritual. Bom, antes de nós iniciarmos aqui, né, cada detalhe do nosso shiur, eu quero novamente convidar você para que você já coloque aí o seu like, o ahavte, né, no nosso vídeo, isso ajuda muito a gente. E também se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, se você está chegando aqui agora. Tem muito vídeo já produzido, conteúdo muito bom, que vai ajudar você muito no conhecimento das escrituras e também da história do povo judeu, na história no geral, né? E, é claro, sempre que você se inscreve, você aciona o sininho, você sempre vai ser comunicado, né? Quando um vídeo nosso sobe, mais uma outra novidade surge, então você sempre vai estar sendo comunicado. Então é importante que você se inscreva e você também acione o sininho para receber todas as notificações. E é claro, né, nós estamos sempre também trazendo aqui a oportunidade e a possibilidade, a opção de você se tornar membro do nosso canal, onde você vai ter acesso aqui a alguns vídeos de forma exclusiva, antes que o vídeo saia para o público, você recebe antes, né? E outras coisas que estamos planejando para os nossos patrocinadores aqui, aqueles que estão conosco, que nos abençoam aqui também como membro do nosso canal. Então fica aqui o nosso convite para você, mais uma vez, não esquece aí de deixar o like e de compartilhar. E essa é uma das coisas mais fundamentais, porque quando você compartilha o vídeo, você está também nos ajudando na nossa missão aqui de levar a Torá e a mensagem do Messias de Israel, o Messias Yeshua de Nazaré. Ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso shiur de hoje. Esse shiur, começando as cartas do Apocalipse, e essa carta é a primeira carta nessa lista. Eu acredito que você, se você está chegando aqui agora, você não viu o vídeo anterior, que é a introdução às cartas do Apocalipse, vai lá, olha aqui no nosso canal, porque vai ser muito interessante o pano de fundo, ou seja, a introdução para que você possa entender como nós chegamos aqui na carta a Éfeso. Existe todo um contexto anterior. Então, começando hoje aqui a carta a esses crentes de Éfeso, né, aos Efésios,
né? Nós vamos ver coisas aqui muito interessantes, muitas informações adicionais. Então, vamos compartilhando aqui o nosso material que preparamos para vocês. Muito bem. Aqui a gente sempre lembra, né, logo aí no início aí a nossa Yeshivá, então você tem informações aqui na descrição também. E hoje aqui nós vamos falar sobre Éfesos. Esse é o termo em grego e hebraico também, né? É a comunidade de Éfeso, né? Lá na Ásia Menor. Então, carta à comunidade messiânica de Éfeso. Nós estamos falando comunidade messiânica porque naturalmente se diz igreja de Éfeso, quando já deixamos claro para todos que o termo igreja institucionalizado, ele está equivocado, pois ele acaba transparecendo mais, né, ou identificando-se mais com uma instituição, quanto, porque foi assim criada pela história, né, quanto à sua originalidade, que quer dizer comunidade. Então a gente já traduziu logo a palavra eclesia, igreja, para comunidade, porque é o termo adequado, tá? Não vamos falar sinagoga também, porque não estava se referindo a uma sinagoga em si, mas a toda uma comunidade de pessoas que viviam na cidade de Éfeso, tá certo? Então, olha, aqui você está vendo ruínas, né, da cidade de Éfeso, aqui uma rua principal com as colunas na lateral, aqui você vê outras ruínas também da cidade daquele período. Não? É muito interessante, né, você ver ou passear no meio dessas ruínas, porque você volta ao passado, não? É realmente um túnel do tempo. E a cidade de Éfeso, né, essa carta escrita, ela foi sob perseguição nos tempos do imperador Domitiano. Então aqui você está vendo aqui uma moeda, um achado arqueológico com a imagem dele, né, escrito até mesmo aqui Domitianos, né? E essa aí é uma imagem do imperador, né, que perseguiu aos crentes, judeus e não judeus crentes em Yeshua, naquele período. Né? Havia, né, ali nos dias de Shaul de Paulo, era a maior cidade romana da província da Ásia, havia uma estrada cheia de colunas, que tinha 21 metros de largura, e que atravessava a cidade, e era a maior, né, dentre todas as outras, sendo ele o centro de importação e exportação, o maior centro de importação e exportação no fim da rota das caravanas que vinham da Ásia, né? Sendo este um caminho natural para chegar à capital do Império Romano, não? Ou seja, a capital Roma. Então, assim, quando a gente olha para essas imagens, de fato, né, dá para imaginar um pouco como era a vida daqueles nossos ahim, né, aqueles nossos irmãos, os haverim daquele tempo, né, que mantinham a sua integridade espiritual, que passaram muitas lutas espirituais para manter a sua emuná, a sua fé. A cidade de Éfeso também era esse centro religioso, comercial e político daquela época. Né? Lá estava o templo da deusa Diana, que é Ártemis no grego. Aí você tem a referência de Maaseh Shlichim, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 35. Erigido ali antes de 356, antes da Era Comum, né? Do Mashiach. Então você vê que era uma cidade que tinha um centro politeísta, um centro idólatra muito grande. Né? E nesse templo, no templo da Artemis, né, ou da deusa Diana, havia uma imagem da deusa Diana, a qual era um meteorito que foi esculpido para formar a imagem. Eu quero a sua atenção numa coisa que é muito importante, muito importante. Há aqui um segredo, uma relação com algo espiritual. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Essa deusa, ela foi um pedaço de pedra que veio do céu. O meteorito caiu, pegaram, esculpiram ali a forma da deusa. E aquilo se tornou uma coisa espetacular, extraordinária para aquela população, porque a deusa veio dos céus. Né? Quem no mundo copiou isso? Quem no mundo copiou isso foi os muçulmanos. Os muçulmanos fizeram uma cópia disso. De que maneira? Para aqueles que conhecem aqui, você pode até fazer uma pesquisa agora na internet, busca lá o que é Kaaba. Kaaba. Kaaba é ali um monumento que existe lá na Arábia Saudita, onde todo muçulmano ele é obrigado a peregrinar para lá, uma vez pelo menos na vida, e lá eles giram, né? Eles fazem um giro em torno desse cubo que eles fizeram grande, como uma caixa ali,
E encrustado assim na quina desse cubo, existe um meteorito que veio dos céus. Pois é, igualzinho a história da deusa Diana aqui, dos Efésios. Há um meteorito, uma rocha, uma pedra, que eles passam, tocam, eles trazem aquilo ali para eles como uma bênção, como um sinal de que Deus trouxe aquilo do céu, né? Agora, é interessante notar também, eu estava, né, até compartilhando isso essa semana, que com o povo judeu seria parecido. Vou lhe dizer por quê, mas não de forma idólatra, né? Quando o nosso grande Moshe Rabbeinu, né, nosso Moisés, nosso mestre, subiu ao Monte Sinai para receber a Torá foi dada em pedras, tábuas de pedras, dada por Deus. Literalmente, Deus, ou seja, veio com elas dos céus, assim, entregou na mão de Moisés, né? Claro que não foi um meteorito que caiu, mas foram pedras dadas dos céus para Moisés, né? É claro que Moisés depois ele vai romper isso, ele vai destruir essas pedras, mas no primeiro momento também foram dadas pedras dos céus para Moisés entregar ao povo como um presente divino, né? Então parece que se repete, né, essa regra espiritual, como se fosse uma regra espiritual, e na realidade eu vejo que o mundo espiritual ele tenta copiar realmente o que Deus fez, né? Fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, ó, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? Deus fez com o seu povo dessa forma, e aí vem os deuses pagãos, vem as religiões, e elas fazem o mesmo. É como se fosse uma inspiração maligna para querer copiar, né, o que Deus fez, como de alguma maneira tentando fazer com que o povo se sinta conectado com o mundo exterior à Terra, né? Eu queria falar o mundo extraterrestre para não dar a ideia de aliens, mas a ideia de algo fora do planeta, né? Mas vamos continuar aqui no nosso shiur. O que vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Isso é uma arte, claro. Ele é a representação do templo da deusa Diana, que era uma coisa monumental, é uma das maravilhas do tempo antigo. E hoje você vê as ruínas, olha as ruínas aqui, ó. Tá vendo? Então sobrou ruínas, sim, sobrou ruínas, né? E essa daí é a deusa Diana dos Efésios ou Ártemis, né? Ela era cheia de seios, né? Representando aí o seu poder da fertilidade, né? Então veja, tamanha era a idolatria nesse tempo, né? E é justamente nessa cidade, a cidade de Éfeso, aonde estarão os crentes, né? Guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Bom, havia lá uma numerosa colônia judaica e estes desfrutavam de posição privilegiada durante o começo do Império. Isso vai ser uma referência que você pode ver em Flávio Josefo, na Antiguidades ali, onde você tem as referências aqui para você buscar, tá? A mensagem do Messias Yeshua também chegou a Éfeso, e ela chegou lá em 52 da Era Comum, tá? Você pode dar uma olhada também em Atos 18 e 19, vai estar contando esses eventos. Rabi Shaul, Paulo, esteve ali em sua segunda viagem e mais tarde permaneceu lá cerca de 3 anos. Olhando assim para o templo, as pessoas, a sociedade, né, a vida comum do dia a dia das pessoas, você vai ter uma percepção muito interessante. O próprio livro de Atos, lá no capítulo 19, verso 19, fala para a gente que haviam mágicos, pessoas feiticeiras, que faziam encantamentos, magias, né?
Esses cultos de magia que havia lá, antes do fim do primeiro século, foi imposto, né, ali também o culto ao imperador, aonde depois, além de tudo que existia de idolatria ali, também chegou a hora do culto ao imperador. Então, os nossos irmãos, naquele contexto, ficaram numa situação muito difícil com leis que envolviam o paganismo da época, né? A essa comunidade de Éfeso, de crentes, né, judeus e não judeus crentes, ela foi fundada por Priscila e Áquila. Você vê esse registro lá em Atos 18, onde conta a história de como eles conheceram Paulo e como foram alcançados pela Boa Nova, absorá, né, o Evangelho. Ali foi deixado também Timóteo para a liderança da Carral, da comunidade messiânica. Você encontra isso na primeira carta a Timóteo 1:3. Então, todo esse fundo histórico é algo muito especial para se entender realmente como era a cidade de Éfeso, né? E agora, entrando propriamente no livro, você vai ver aqui escrito agora, né? Quando, no capítulo 2, ele começa a dizer assim: Ani יודע את מעשיך ואת עמלך ואת סבלנותך. Eu quero ler parte por parte desse verso, né, que eu deixei aqui frisado para vocês. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E eu quero analisar para você essas palavras e que Yeshua vai utilizar para essa Kehilá. Ele vai dizer assim: eu conheço, Aniodea, eu conheço as tuas obras. A palavra que aparece aí para obra é maasê, maasê. O que quer dizer essa obra? Obra, um feito, uma ação, uma realização. Né? O que ele está dizendo? Ele não está falando apenas de um trabalho assalariado, de um trabalho, uma coisa que você construiu, né, que é um trabalho. Não, ele está falando de feitos, de realização, de obra. Veja que análise interessante. Não é uma coisa somente profissional ou por uma obrigação, mas ele está falando o que você tem realizado, a sua realização, eu conheço ela, né, em relação à obra dele. O outro termo que vai aparecer que é o amal, né, que quer dizer também trabalho, veja só, serviço. Só que esse tipo de trabalho e serviço, ele é caracterizado com uma característica de escravo, de servo. Então, Yeshua dizer que conhece também a malcha, ou seja, o teu serviço como escravo, o teu serviço como servo, é literalmente dizer que ele conhece a tua submissão e como você faz a obra dele submisso a ele. Né? E o outro termo que vai aparecer, que é savlanut, né? Savlanutcha, que é a tua paciência, e aí eu peguei aqui a raiz dessa palavra, que é sevel, sofrimento, também expressa paciência e perseverança. Então, quando você está olhando para esse início do verso, ele conhece a tua obra, ele conhece a tua realização, ele conhece o teu trabalho, como você é um servo obediente e submisso à sua vontade, e que você sofre por isso, né? Você abre mão de coisas para isso. Eu estou falando diretamente com você, porque essa palavra que Yeshua dirigiu para aquela comunidade naquele contexto, ela se reflete hoje para nós. Hashem está falando conosco, em especial aqui a palavra diretamente do Mashiach, para nós. Ele conhece a tua realização, os teus feitos, as tuas obras, né? Tudo que você realiza na obra dele. Ele conhece o teu trabalho como servo, que você não está fazendo para ninguém, para homem, você não quer aparecer, você está fazendo para ele, porque você se sente servo dele, como um escravo, como um servo, como um serviçal. E que você tem paciência. E a palavra paciência em hebraico, savlanut, ela vem da palavra sevel, que quer dizer sofrimento. Né? Então, você tem paciência, ele também conhece a tua paciência. Ele sabe que você muitas das vezes sofre, né, por causa da obra. E era a mesma coisa que ele estava falando com aqueles crentes no passado. Né? Então, a gente vai acompanhando, a gente vai vendo, né, como a palavra ela é direcionada, né, e qual é o significado, a riqueza de significado que existe. Né? Na continuação do verso, ele vai dizer assim: Vê e que não pode sofrer os maus. Novamente, eu quero fazer uma análise com você do texto. Olha só os verbos que aparecem, que as palavras importantes. Veshe-enra é e que você não pode, você não, Yahol pode, lacet,
E esse lacete aqui é carregar, sofrer, suportar. E se a gente fosse traduzir literalmente, ele diz assim, e que você não pode carregar os homens maus. Fica pouco assim fora de sentido no português. Porém, a palavra lacete, que pode ser traduzido como carregar, também expressa sofrimento ou suportar algo. Né? Então, a ideia de você não pode suportar essas pessoas más. Né? Você não pode suportar aqueles que se dizem alguma coisa e eles não são. Então, a ideia de sévelo, sofrimento, paciência, quando você... Por isso que aqui ó, ele diz, você não pode sofrer os maus, é uma tradução que traduz o lacete, né, como carregar, sofrer. Essa seria a ideia, né, de você não pode suportar os maus, ou seja, você não pode tolerar os maus. E essa é uma grande mensagem para nós. Por quê? Porque há muita gente que tolera muita coisa, mas é preciso entender aonde está a linha, o limite, né, daqueles que causam danos à obra de Deus. Aquelas pessoas que, na realidade, não é que elas estão em um tratamento ou passando por um momento de libertação e se precisa de paciência com essas pessoas. Não, são pessoas que não querem mudar, são pessoas que não querem ter uma transformação de vida, mas ela continua ali no meio da obra, ali prejudicando a obra. Essas pessoas são pessoas más, e Yeshua está dizendo assim, Anshei Resha, são homens maus, perversos, são pessoas perversas. E que nem Yeshua, o nosso Mashiach, tem mais paciência com essas pessoas. Não? E essa era uma qualidade dessa comunidade de Éfeso, porque eles não toleravam esse tipo de gente. Não? E aí continua ainda no mesmo, né? Ele vai dizer assim, ó, Bahanta et ha-muchanim atzmam shlichim veinam umatzata otam kozvim. Então, olha, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Não? Então, olha só a palavra que já inicia essa parte, barranta, é do verbo livron, que quer dizer examinar, provar, testar. Ou seja, era uma congregação que tinha discernimento. E ela não somente tinha discernimento, mas ela provava as pessoas. E isso era uma qualidade que Yeshua estava trazendo para ela. E dizendo para ela, olha, você examina as pessoas, você prova, você testa. Você já tem feito isso com aqueles, né, o Hamechanim, que se denominam, né, que denominam atzmam, a si mesmos, como que Shlechim. Shlechim, que quer dizer apóstolos, emissários, trazendo para si uma autoridade que eles não tinham na realidade. Ele vai se ver, e não são. Mas, ó, o matzata otam kozvim, e os achastes mentirosos. Isso é o que acontece hoje conosco, no nosso meio, pessoas que se dizem ser alguma coisa, parecem ser alguma coisa, elas se denominam alguma coisa e muitas das vezes quer trazer para si uma autoridade que elas não têm. Né? Como aqui nesse contexto, eles diziam, autodenominavam shelichim, apóstolos. Mas o que eles eram, na realidade, eram mentirosos. Então veja que isso ocorre hoje. Quantas pessoas, inclusive na internet, estão na internet aí se dizendo grandes coisas e não são nada. Porque, na realidade, não se prepararam, não são submissos, não estudaram, não quiseram sentar para aprender, já querem ser mestres desde sempre e ser elogiados pelos homens. E essa congregação de Éfeso tinha essa qualidade, elas examinavam as pessoas, elas testavam as pessoas para saber se realmente essas pessoas eram pessoas verdadeiras. E elas, nesse contexto aqui, Yeshua está dizendo, e você já descobriu que eles não são o que eles estão dizendo que são. Não? Então, isso era o mérito, isso era o favor que Yeshua tinha com essa congregação. Porém, agora vem a repreensão. Né? Na realidade, ele ainda continua dizendo assim, Yesh lecha savlanut, vesavalta, biglal shemi velo yafata, ayafta. Né? Ou seja, tem paciência, sofrestes por causa do meu nome e não te cansaste. Veja as palavras mais importantes nesse verso. Savlanut vem de sevel, o que nós já falamos. Né? Ou seja, você tem paciência e você sofreste. Então, savlanut, paciência, perseverança, sevel, sofrimento. E ayefut, cansaço. O lehit hayef, que é cansar-se. Não? Ou seja, Yeshua está dizendo assim, você, por causa do meu nome,
você tem sofrido, mas você não se cansou, você não tem se cansado de tudo que você tem passado, né, das perseguições, das afrontas, mesmo por causa do meu nome, você sofre tudo isso, mas você não se cansa, você continua. Então, veja que palavra que foi para aquela comunidade, dizendo assim: olha, eu estou ciente, né, do seu sofrimento, eu estou ciente do seu trabalho, e eu sei que você não se cansa em fazer a minha vontade. Só que existe uma repreensão, e essa repreensão, ela é uma repreensão urgente. E muito séria na realidade. É tão séria que ela é o ponto principal dessa carta, em advertência. Ele diz: aval, porém, mas contudo, todavia, yesh li ta'ana negdecha, eu tenho contra ti que azavta et ahavat harishonah, ou seja, que deixaste o teu primeiro amor. E aqui eu trouxe as palavras principais desse verso para você analisar comigo. A primeira, que é ta'ana, quando ele diz yesh li ta'ana negdecha, que é: eu tenho uma reivindicação contra você, eu tenho uma reclamação contra você, eu tenho uma queixa contra você. E qual é? É contra, é em oposição a você. La'azov, que azavta, azavta aqui, o verbo no infinitivo é la'azov, deixar, abandonar, desprezar. A gente poderia traduzir dessa forma, pois você desprezou, você deixou o seu primeiro amor, você abandonou o seu primeiro amor. Ahavá Arishoná, o primeiro amor, o que Yeshua estaria falando com essa comunidade? É muito simples quando a gente para analisar primeiro amor. Todos os que estão aqui, você pode fazer uma análise do dia que você se encontrou com Deus, que você se encontrou com a palavra de Deus, aquele dia em que você aceitou o Messias de Israel, Yeshua. Foi maravilhoso, você chorou, você sentiu a presença de Deus, você teve uma transformação de vida. Não sei qual é a sua história de vida, se você vivia na prostituição e foi liberto, liberta, se você vivia nos centros de feitiçaria e também foi liberto, foi liberta, né? Se você vivia nas drogas, foi liberto e foi liberta. Esse dia foi maravilhoso, esse momento, esse encontro foi maravilhoso. Houve uma transformação, houve um trabalhar de Hashem, de Deus na sua vida. A sua vida não foi mais a mesma, né? Aquele desejo de ler a Bíblia, de ler as Escrituras, de orar, o tempo todo querer orar, querer cantar. Esse primeiro amor é como dizer assim, ele está em busca em você disso. Então, assim, de todas as qualidades que ele falou da congregação, dessa comunidade, ele vai falar assim: eu tenho uma coisa contra você. Você deixou, você desprezou, você abandonou o primeiro amor. E eu quero que você volte. Você precisa voltar. É urgente que você volte. Não é uma opção. Você tem que voltar. Por quê? Porque senão vai vir uma consequência. E essa consequência será uma consequência dolorosa, uma consequência ruim, não só para você, mas para todos que estão ao seu redor. Veja o que ele vai dizer, né, no próprio texto para a comunidade de Éfeso. Ele diz, repetindo novamente, né? אבל יש לי טענה נגדך, כי עזבת את אהבתך הראשונה. Pois tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Agora vem o conselho. לכן, זכור מניין נפלת, וחזור בתשובה, ועשה את המעשים הראשונים. שאם לא כן, אבוא אליך, ואסיר את מנורתך ממקומה. אם לא תחזור בתשובה. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Esse é o conselho. Se não, ou seja, she'im lo chen, avo elecha, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essas são as três palavras imperativas
do Senhor Yeshua para você. Zahor, lembra-te. Você precisa lembrar, você precisa parar e pensar assim, como era, como foi, qual foi o lugar, aonde foi que eu caí. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que saber aonde foi, eu tenho que saber até onde foi meu primeiro amor. Ah, foi até que naquele ano quando aconteceu aquilo. Ou foi naquela situação quando aconteceu aquilo, nunca mais foi a mesma pessoa. Você precisa lembrar onde foi, o que aconteceu que te fez abandonar, ou seja, na verdade te fez cair, porque ele diz, Lachen, zechor minai na falta. Lembra de onde você caiu. Você tem que lembrar de lá. Realmente você precisa voltar no tempo. Não estou falando de regressão aqui, não. Mas é um momento que Yeshua está dizendo assim, você precisa buscar nos seus arquivos mentais e voltar um pouquinho no tempo da memória e dizer assim, aonde foi que eu caí? Aonde foi? Que situação foi? Foi uma palavra? Né? Foi um pecado? Foi algo que aconteceu na igreja, aconteceu no meio da família, na casa, no quarto? Aonde foi? Qual cidade foi? Que lugar foi? Você precisa voltar lá. Você precisa lembrar de onde você caiu. E depois de lembrar, não é ficar caído lá, não. Você precisa cumprir a segunda parte do verso que diz Vachazor bitshuvah. Então volta e arrepende-te. Lembrou de onde caiu? Achou o lugar, a situação, a causa, agora volta. Você precisa voltar àquela alegria que você tinha antes, aquele amor que você tinha antes, que você queria fazer tudo com Deus, passar o maior tempo com Ele. Arrependeu-se? Você se arrependeu do seu pecado? Se arrependeu daquilo que aconteceu? Baruch Hashem, se arrependeu, agora apaga, esquece, voltou, agora você precisa fazer uma terceira coisa. Vase etema acima de Shonim. Volta a fazer o que você fazia antes. Pratica as primeiras obras. Tudo que você fazia antes, aquilo era característica do seu primeiro amor. Se é primeiro amor, são primeiras obras. Primeiras obras está conectado ao primeiro amor. Então, a maior prova de que você voltou ao primeiro amor é se você está praticando as primeiras obras, aquelas obras que você fazia no início da sua fé, da sua emuná. Agora, se tudo isso que eu falei para você, você não aproveitar a oportunidade que a Shem está te dando agora, e entrar num ouvido e sair no outro, e esse apenas ser mais um vídeo que você está vendo, dentre outros, e você não tomar nenhuma posição, você corre o risco daquela sentença acontecer. Porque isso Yeshua estava dizendo para aquela comunidade de Éfeso. E lembra, gente, que ele não estava falando para um crente só, ele não está falando para uma igreja, uma denominação ali, um templo, ele está falando para a cidade. Ele está falando para os crentes que vivem naquela cidade, judeus e não judeus. Essa carta ela foi lida em vários grupos de reunião que haviam naquela cidade. Então ele está falando com as pessoas. Claro que não foram todos que abandonaram o primeiro amor, né? Não são todos que abandonam o primeiro amor, mas aqueles em especial. Agora, a quantidade era maior, a quantidade de pessoas que abandonou o primeiro amor. Inclusive, se tem dado na história em que na cidade de Éfeso, irmãos estavam entregando irmãos à perseguição. De tanto que chegou a esse nível mais baixo da frieza do amor. Né? Agora, quais são as palavras de advertência que Yeshua dá a Éfeso? Se você não fizer, olha, avô, virei. Ele vai vir pedir contas pessoalmente. Isso aqui não é o dia do juízo, não. Isso é em qualquer momento. Ele falou assim, avô elecha, eu virei até você. E assir et minorat hamim komar. Eu tirarei, eu removerei do teu lugar o teu castiçal, o teu candeeiro. O que significa isso? A gente sabe que o candeeiro significa, o castiçal significa a comunidade. Em outras palavras, esse castiçal ser removido do lugar era literalmente eles serem perseguidos, serem expulsos da cidade. Aquele momento tranquilo que eles estavam vivendo, eles não iam viver mais. Ia vir a perseguição sobre eles e a cidade de Éfeso ficaria no escuro, ou seja, a comunidade dos crentes, que era a luz naquela cidade, seria apagada.
seja, porque o castiçal seria removido dali, seria expulso dali. Então, aquela parte da cidade não teria mais a referência da iluminação, da presença divina naquele lugar. Né? Em outras palavras, para nós hoje, o que Yeshua estaria falando para a gente hoje? Olha, se você não tomou uma posição, ele pode vir, não é? E tirar você da sua posição onde você está. Porque há muita gente ocupando um lugar inútil dentro da obra de Deus. Na realidade, em vez de ajudar, ele está atrapalhando a obra de Deus, com o pecado dele, com a falha dele, com a imperfeição dele. Porque a questão não é pecar, falhar ou ser imperfeito, mas é não querer mudar. Né? Receber a advertência do Senhor e não querer mudar, ou seja, é uma atitude de desobediência. Mas ele é o Senhor, né, da sua obra, e é ele que tem as estrelas na sua destra. Então ele pode fazer e mover os líderes e mover os castiçais como ele quiser, né? Como ele quiser. Então, já estamos chegando aqui, né, na finalização do nosso shiur, e na carta de Éfeso, que é um símbolo para nós, que é muito interessante entender aqui a finalização, porque ele vai fazer promessas. Né? Essa promessa, ele diz, Arzot lezerutcha. Então, assim, ó, eu tenho, porém, isto a teu favor. Novamente, ele vai elogiar. Atasonet maaseak nikolasim asher gamani sonet. Tens, porém, isto em teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quando a gente vai falar de nicolaítas, a gente vai entrar numa questão mais de conjecturas, porque existem discussões, marlocot do passado, para definir quem era Nicolau, se era uma pessoa, se era apenas um movimento, né? Que tipo de erro era. Muitos vão atrelar isso ao gnosticismo, né? Mas o interessante do verso é que ele fala assim, ó, Arzot lezerutcha. Então, assim, zerut quer dizer mérito. Eu tenho isso em teu favor, em teu mérito. Você merece o que eu vou dizer. É isso que ele está querendo dizer. Você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também eu odeio. Então, assim, é dizer as coisas impuras desse mundo, as coisas heréticas desse mundo, você odeia e eu também odeio. Agora, mesmo você conhecendo a palavra, conhecendo a escritura, e às vezes tomando a mesma posição que o Senhor, não, eu não como esse tipo de comida, eu não festejo esse tipo de festa, eu não faço as coisas que esse mundo faz, mas se você não está com o seu amor num fervor como era no princípio, você precisa retornar. Existe ainda uma repreensão contra aqueles que deixaram o seu primeiro amor. E termina a carta com uma promessa maravilhosa, dizendo: Mishe ozen lo ishmana masharuach omeret lakihilot. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito da Santidade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, diz às comunidades messiânicas. Hamnatseach, ao que vencer, ani eten lo lechol me'etz hachaim asher begana Elohim. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui está a primeira promessa para nós que somos servos de Deus, que guardamos os mandamentos de Deus e que temos o testemunho de Yeshua. Nós vamos vencer e nós vamos receber dele o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso é especial. A palavra Haminatseah, né, que vem do verbo lenatseah, que é vencer ou ter sucesso, né? Também a ideia de eternidade, né? Ou seja, aquele que domina, porque essa palavra Haminatseah também é a palavra que vai aparecer para, no contexto dos Salmos, ao cantor mor, quando aparece ao cantor mor, aparece a palavra Laminatseah. Porque o que quer dizer Menatseah? É aquele que vence, é aquele que domina. E o maestro é aquele que domina a música. Então, por isso que lá aparece o mesmo verbo, a mesma expressão, não como vencedor, e sim como ao que rege, né? Ao que está ali na frente da orquestra, né? Ao cantor mor, ao regente, ao maestro da orquestra. Mas o seu sentido de dominar é o mesmo sentido de vencer. Então, por isso é ao que vencer, Hamnatseah,
o que dominar, e aí você pode entender o que dominar o quê? Dominar a carne, dominar o mundo, dominar o pecado, ou seja, é aquele que vence o pecado, a carne e o mundo, né? Ele vai dar essa promessa maravilhosa que é comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, queridos, o tempo se aproxima. A mensagem de Éfeso é uma mensagem urgente. Voltar ao primeiro amor é voltar urgente para aquela posição do encontro com Deus, né? Voltar àquele momento do fervor, da conexão com Deus. Você não pode permanecer desse jeito, você não pode permanecer frio, caído, justamente agora que nós estamos nos últimos momentos da nossa caminhada aqui nesse mundo, diante do cenário político, diante do cenário espiritual que o mundo está vivendo. Precisa despertar. Lembra de onde caíste, volta e arrependa-te, pratica as primeiras obras. É isso que ele está nos chamando para realizar. Então, como mensagem à comunidade de Éfeso, nessa primeira carta, obedeça à voz de Yeshua, ouça a sua voz, seja sensível à voz do Mestre. Ainda também uma interpretação muito interessante, que quando nós falamos das comunidades da Ásia, né, existe uma leitura, existe uma interpretação que ela é interessante, tá? Não estou trazendo aqui uma ideia dispensacionalista, não é isso, mas é olhando as características destas congregações, vendo as características de cada uma delas dentro da linha do tempo. Então se fez uma observação muito interessante que a Kehilá de Éfeso, né, as características que estão nela, dos elogios e das repreensões, ela expressa muito a comunidade messiânica ali do princípio ali do movimento apostólico, da comunidade apostólica, que é ali no século I, né? É aquele momento ali depois que Yeshua foi embora, que é a comunidade ali de Atos dos Apóstolos, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que essa mensagem que expressa, né, Éfeso para aquele contexto, ela também expressa para nós hoje. Então, queridos, nós vamos chegando aqui ao final do nosso shiur e mais uma vez eu convido você para que você dê aqui o like no nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, né? Compartilhe esse vídeo, aproveita e compartilha com as pessoas para que essa mensagem chegue às mais pessoas, para que elas possam mudar as suas vidas e se firmar mais com o Senhor, né? Eu quero lembrar a vocês sobre o nosso curso de judaísmo, né? Da fé aos costumes, onde você vai ter muita informação sobre o povo judeu, sobre a tradição judaica, sobre os costumes do povo judeu, sobre as leis, as tradições, a influência do povo judeu no mundo. São informações riquíssimas que vão trazer muito conhecimento e vão trazer um grande desenvolvimento na compreensão que você pode ter sobre o povo de Israel e sobre a influência do povo judeu no mundo. Aqui abaixo você terá várias informações na descrição desse vídeo. Então, queridos, vamos terminando por aqui. Que o Eterno vos abençoe. E mais uma vez, né, como diz a carta, lembra-te, pois, de onde caíste, volta e arrependa-te. Assim, vamos terminando aqui.